Boa tarde a todas e a todos. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Atibaia. Daremos início à 8ª sessão ordinária, hoje, dia 24 de março de 2014. Solicito ao primeiro secretário a verificação de quórum. Não, ainda não chegou. O Jorginho está aí? Não, o Jorge ainda não. 15. 15 não, está faltando ali. Ah, não, falta 15. 15 vereadores, presidente. Havendo o número regimental, solicitando aqui a proteção de Deus, eu solicito a vereadora Carol Castillo, para que faça a leitura de um trecho da Bíblia para darmos início aos nossos trabalhos. E, estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus, ó Nazareno. Mas ele negou-o, dizendo: Não o conheço, nem sei o que dizer. E saiu fora ao alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Nesse instante, coloco em votação a ata da 7ª sessão ordinária, 9ª e 10ª sessões extraordinárias, ocorridas no dia 17 de março de 2014. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Passo a palavra ao primeiro secretário para que proceda a leitura do expediente dessa sessão. Não, da sessão eu vou retirar, né? Tira fora, né? Não, tem que pedir vista, né? Você pode... Faz a leitura, daí pede vista. Protocolo 629/2014, balancete da Prefeitura, de autoria do Executivo, que encaminha balancete das receitas e despesas da Prefeitura referentes aos meses de janeiro e fevereiro de 2014. A Comissão de Finanças. Emenda 0314, interessado o vereador Rodrigo Parras, que altera dispositivos do projeto de lei 1314, que dispõe sobre programa de incentivo à redução do consumo de água tratada e sua utilização para a limpeza de calçamentos e passeios, vias e logradouros públicos no município de Atibaia e da outras providências. Redistribuir as comissões originais. Projeto de resolução 009/2014, de autoria do vereador Francisco Carlos Avanço, que institui no município de Atibaia, no dia 8 de dezembro, o Dia da Justiça e da outras providências. Vai retirar. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de resolução 010/2014, de autoria do vereador Francisco Carlos Avanço, que institui no município de Atibaia o dia 11 de agosto, o Dia do Advogado e a Semana do Advogado, na segunda semana de agosto, e da outras providências. As comissões de Justiça e Finanças. Projeto de resolução 011/2014,
de autoria dos vereadores Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, Jorge Jesus Silva, Paulo Fernando Serrano Catapreta, Daniel da Rocha Martini e o Biratã Fernandes de Oliveira, que altera o artigo 79 do artigo 81 do Regimento Interno da Câmara Municipal da Estância de Atibaia. A Comissão de Justiça. Projeto de Lei Complementar 007/2014, de autoria do senhor prefeito, do excelentíssimo prefeito municipal, Saulo Pedroso de Souza, que altera a redação do artigo 11 da Lei Complementar 669, de 2 de outubro de 2013, dispondo sobre a regularização de edificações existentes ou em construção executadas irregular ou clandestinamente no município de Atibaia e da outras providências. As Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei Complementar, de autoria do excelentíssimo senhor prefeito Saulo Pedroso de Souza, número 008/2014, que dispõe sobre a alteração da Lei Complementar 280, de 22 de dezembro de 98, Código Tributário Municipal e da outras providências. As Comissões de Justiça e Finanças. Projeto de Lei 28/2014, de autoria do senhor nobre vereador Josué Luiz de Oliveira, que declara de utilidade pública a Casa de Apoio Amigos do Bem, CAABEM. As Comissões de Justiça e Finanças. Ofício número 150/2014, encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito Saulo Pedroso de Souza, que tem o objetivo de encaminhar a esse legislativo cópia dos convênios firmados por essa prefeitura no mês de janeiro do corrente ano, em cumprimento ao artigo 116 da Lei 8.666 de 93, conjugado com o artigo 35 e seguinte da instrução número 02/2008 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, como segue: convênios firmados com o terceiro setor, Associação de Moradores dos Bairros Jardim São Felipe, Jardim Ciliar e Jardim Santo Antônio, Instituto de Arte e Cultura Garatuja, Associação de Difusão Cultural de Atibaia, Associação de Difusão Cultural de Atibaia, foi um segundo convênio, Associação Consciência Solidária, Associação Hércio Teófilo de Jiu-Jitsu de Atibaia, Associação de Futebol de Atibaia. Ciência aos senhores vereadores. Nesse momento, passamos à fase de pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura das emendas dos mesmos. Das emendas dos mesmos. Não. Tudo favorável, né? Na verdade, tem que colocar em votação. Né? Tem que... Senhores vereadores, apenas a título de informação, como foi oficiado e conversado nas últimas sessões, todos os pareceres que são favoráveis, tanto favoráveis ou desfavoráveis, foram encaminhados via ofício para todos os vereadores, né? Nesse caso, na noite de hoje, todos os pareceres são favoráveis. O primeiro secretário fará a leitura da emenda e colocaremos em votação tão somente, ok? Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação,
que exala parecer com ressalva quanto ao projeto de lei número 1214, que declara de utilidade pública a organização não governamental de abrigo, proteção, auxílio e tratamento de animais em sofrimento. De autoria dos vereadores. Aqui está a comissão, assinou todo mundo, tá? Só falta o Lucas assinar. Parecer favorável, assinado por 4 dos 5 vereadores, do projeto de lei número 12 de 2014. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, que exala parecer favorável ao projeto de lei número 141/2013, de autoria do vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta, que dispõe sobre a obrigatoriedade de demarcação pelos postos de serviços de abastecimento de combustíveis, de faixa para a travessia de pedestres nas calçadas e da outras providências. Conforme mencionado, parecer favorável por 4 dos 5 vereadores do projeto de lei 141 de 2013. Está em discussão. Coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. A ordem do dia na próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, que exala parecer com ressalva quanto ao projeto de lei número 9 de 2014, que dispõe sobre a denominação de Rua Maulo Antunes, a atual Rua B, localizada no Parque Residencial Atibaia. Só para complementação, essa ressalva se referia à falta de alguns documentos que já foram anexados ao documento original. Em discussão, o projeto de lei número 9 de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, que exala parecer ao protocolo 428/2014, de autoria do excelentíssimo senhor vereador Rodrigo Parras, presidente da Cedilidade, referente ao balancete de receitas e despesas da Câmara Municipal de fevereiro de 2014. Em discussão, o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, com 3 votos favoráveis. Vereadores que querem discutir esse momento. Não havendo, coloco em votação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Aprovado. Aprovado o parecer da Comissão de Finanças, aguarda seu pronunciamento do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ao senhor prefeito, 24 de 3 de 2014. Encerrada a fase de pareceres, passamos agora à fase de requerimentos. Passo Presidente, a palavra ao primeiro secretário. Pela ordem, Pois presidente. não. Eu não interrompi para não ser chato de novo. Perfeito. Já fui chato semana passada, mas já que já leu, já votou e tudo mais, em que pese tenha ressalva ou não, os pareceres favoráveis da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, conforme o disposto no regimento interno, artigo 220, inciso 2, eles não precisam ser lidos nem votados. A gente votou de novo parecer favorável da comissão. Eu entendi, da ressalva e tal, mas vamos só definir o procedimento. Se o senhor falar que a gente vai votar, não tem problema, é contra o regimento interno, mas quer votar, beleza. Mas falar que não vai votar e votar de novo, a gente precisa definir, só isso. Vai votar ou não vai votar? Né? Então, se o regimento diz que os pareceres favoráveis não precisam ser votados. Então, somente os que concluírem pela ilegalidade ou inconstitucionalidade de algum projeto. Todos os pareceres lidos são favoráveis. A gente não precisa votar. Perfeito, agradeço. É como mencionei, vereador, a intenção era discutirmos internamente hoje na nossa reunião interna. Foi inviável
devido ao grande número de demandas. Mas eu acho que já podemos colocar em discussão aqui e realmente colocar em votação essa demanda. Eu entendo que realmente o regimento é claro, né? Também entendo e concordo. Por esse motivo, pedimos somente a leitura da ementa, para que fosse realmente um processo transparente. Dessa maneira, mais algum vereador gostaria de se posicionar? Porque aí, realmente, a partir de semana que vem, só colocaremos em discussão, em votação, os pareceres que realmente não forem favoráveis. O Daniel está com toda a razão. A gente sempre fez esse procedimento, mas como veio acontecendo, a gente também não faz questão de votar ou não. É importante destacar que, historicamente, sempre foi lido na íntegra, né? Não era nem a ementa, era lido o parecer na íntegra, independente de ser favorável ou não. Então, dessa maneira, já constando em ata, a partir de semana que vem, seguindo o regimento interno, somente serão lidos realmente aqueles pareceres que não forem favoráveis, ok? Caso algum vereador queira que seja lido, caso, inclusive, tenha voto em separado, é só solicitar que a mesa vai autorizar sem problema nenhum, ok? Muito obrigado, nobres vereadores, obrigado pela colaboração. Dessa maneira, conseguimos dinamizar os trabalhos da mesa. Antes de passar a fase de requerimentos, a mesa agradece à imprensa presente, ao Jornal Atibaia Hoje, muito obrigado pela presença, ao Jornal Expressão, muito obrigado pela presença também, obrigado. Queremos agradecer à executiva do PSDB de Atibaia, muito obrigado também. Ao Jefferson, que também acho que é do PSD, né? Muito obrigado pela presença também. Passamos a palavra ao primeiro secretário para a leitura dos requerimentos. Requerimento 86, 2014. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre a não aplicação da Lei Municipal número 4160 de 2013, que dispõe sobre o funcionamento dos semáforos da cidade após as 23 horas. Requerimento de autoria do vereador Paulo Catapreta. Em discussão, requerimento 086 de 2014. Esse é o momento. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se ao senhor prefeito municipal. Requerimento 87 de 2014. Requer do excelentíssimo senhor prefeito informações sobre o conjunto habitacional Caetetuba 2. Requerimento dos vereadores Jorge Jesus Silva, Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, Paulo Catapreta, Ubiratã Fernandes de Oliveira, Daniel da Rocha Martini e Jair Bonilha Gata Morta. Em discussão, requerimento 087 de 2014. Pela ordem, senhor presidente. Ele pediu ao novo vereador para estar assinando junto esse requerimento. Fica aberto para todos os vereadores. Obrigado, vereador. Ainda em discussão? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 88 de 2014. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal cópia integral do processo número 4285/2014, que trata da desapropriação de imóvel registrado no cartório de registro de imóveis sob matrícula 107.374. Requerimento assinado pelo nobre vereador Rodrigo Parras, vereador Jair Bonilha Gata Morta, Josué Luiz Oliveira Dedel, Wilson de Vasconcelos Veiga. Em discussão, requerimento 088 de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie-se. Requerimento 89 de 2014. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre as salas multisseriadas existentes na rede municipal de ensino. Requerimento assinado pelos vereadores professor Rodrigo Parras, Jair Bonilha Gata Morta, Josué Luiz de Oliveira e Wilson de Vasconcelos Veiga.
Em discussão, requerimento 089 de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 90/2014 requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal que informe qual o prazo previsto para encaminhamento de projeto de lei que terá como objeto a viabilização de permuta diária de titularidade da municipalidade com imóvel da FAAT para edificação da creche municipal Jardim Brodogotá neste município. Vereadores que assinam: professor Rodrigo Parras, Jair Bonilha Gatamorta, Josué de Oliveira e vereador Wilson de Vasconcelos Veiga. Obrigado. Em discussão, requerimento 090 de 2014. Não havendo discussão. Não, esse vereador, presidente. Pois não? Eu não... Gostaria que o senhor... Talvez o senhor tenha alguma informação que nós não tenhamos, né? Sobre esse projeto aqui. Gostaria de saber do que se trata, porque o senhor só está requerendo prazo. Então, pelo que eu entendi, existe um projeto, existe uma tratativa e não sei se algum outro vereador tem ciência disso, mas eu particularmente não tenho. Talvez não tenha sido informado, não faça parte do grupo de trabalho, de interesse das informações aí, mas eu não estou sabendo de nada disso aqui. Por favor. Solicito ao primeiro secretário, ao primeiro vice-presidente para falar em tribuna, haja vista que estarei falando como vereador. 10 minutos com a parte, vereador. Boa tarde a todas e a todos novamente. Esse requerimento ele se faz necessário, senhores vereadores, devido à solicitação. Bom, na realidade eu vou fazer um breve histórico. Na gestão ainda do ex-prefeito Dr. Omar Zigaib, aquela ponta daquela área que é na lateral da FAAT, é uma área que ela foi desapropriada. Na ocasião, e desde então, nunca foi paga por nenhum dos governos em relação a essa área, tampouco subsidiado nenhum repasse, tanto tributário, ou que fosse custeado realmente aos antigos proprietários do imóvel e hoje os atuais proprietários, os mantenedores da instituição FAAT. Bom, desde então, essa área ela é uma sede de uma escola municipal, onde ela inclusive atuava como uma escola multisseriada, onde houve aí um empenho, inclusive eu tenho que enaltecer da secretária de Educação, para o encerramento das atividades de sala multisseriada. Haja vista que, salvo engano, ou eram 3 ou 4 turmas dentro da mesma sala de aula. Então, houve um empenho e hoje os alunos já não fazem parte mais dessa sistemática. Utilizando, então, o espaço para o desenvolvimento de ações sociais. Mas, no entanto, esse espaço não tem sido ocupado. Em conversas que foram viabilizadas junto ao Poder Executivo, houve a proposta da instituição FAAT no sentido de uma permuta. A instituição ela adquiriu 2 propriedades, 2 terrenos de 300 metros, 600 metros, para a viabilização de um novo empreendimento educacional público, o que seria uma creche, num primeiro momento, uma orientação da Secretaria de Educação, era que fosse, inclusive, uma creche comunitária, que é uma demanda latente aqui no nosso município. Dentro dessa expectativa e do que fora encaminhado, a FAAT, a instituição educacional, ela encaminhou, junto à Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo, então, um projeto para a construção de uma creche, que posteriormente seria encaminhado ao Poder Executivo, então, um projeto de permuta de áreas. Nesse sentido, nós solicitamos informações, qual é a previsão, se existe o interesse realmente na viabilização da construção desse imóvel, nessa permuta em si, haja vista que, segundo, e pelo que nós estamos acompanhando, existe um empenho do senhor prefeito municipal no sentido de realmente reduzir ao máximo o número de vagas para crianças que realmente estão nessa lista. Nesse sentido, fazemos o requerimento para verificar se realmente existe essa procedência, se existe o interesse efetivo em fazer essa permuta ou se realmente será encaminhado para essa Casa de Leis um projeto de permuta. É importante destacar um empenho da instituição
da instituição FAAT em realmente viabilizar um prédio público para atender às necessidades da região do Brogotá. Haja vista que a instituição, ela por lei, ela poderia requerer a área a ser devolvida, até porque a municipalidade nunca pagou, ela poderia simplesmente solicitar ou o pagamento dessa área ou então tão somente a devolução, mas isso realmente não é interesse da instituição e a instituição tem se empenhado nesse sentido de viabilizar uma nova creche para o município. Uma parte? Pois não. Eu estou entendendo assim, o que o senhor está colocando. O senhor está dizendo que tem uma área onde funciona uma escola municipal. Não funciona mais. Que funcionou. Funcionou. Que é de um particular. Não. Que era da FAAT. Ah, sim, isso, exatamente. Senhor... Na verdade, dos antigos proprietários. Os antigos proprietários, que foram desapropriados. Isso. Contudo, não foram indenizados. Exatamente. Então é uma posse ilegal da prefeitura. Sim. Ah, ok. E que agora a FAAT quer permutar o imóvel. Exatamente. Permutar pelo quê? Por uma área de 600 metros, 2 terrenos de 300 metros que foram adquiridos. Da prefeitura? Não, ela comprou. Ela investiu, salvo engano, R$280 mil na aquisição desses terrenos, mas são terrenos da instituição FAAT. Mas okay? É que eu não estou entendendo, porque se o terreno ela tem uma área de 600 metros. Isso. E essa outra área que não foi paga, então, teoricamente, ela vai perguntar pelo que se não foi paga. Exatamente. Então ela quer doar mais 2 terrenos de 600 metros para a prefeitura? A demanda seria uma demanda judicial. Então o próprio mantenedor entendeu que haveria toda uma briga, um entendimento que poderia se levar alguns anos. Então, a maneira que a instituição está entendendo é o quê? Requerer uma área que é dela, fazendo uma contribuição social que seria uma creche municipal. Ou seja, eu acho que é extremamente vantajoso, até porque é um prédio que não se usa mais, e a instituição estaria entregando um prédio novo para uma creche pública ou comunitária, conforme a Secretaria de Educação preferir, e dentro das especificações que a Secretaria quer, inclusive. Haja vista que, anteriormente, a Secretaria de Educação já encaminhou projeto dentro das especificações das outras creches comunitárias que já estão sendo criadas. Ou seja, realmente eu entendo que é extremamente vantajoso para o município. É um equipamento necessário no bairro. Segundo estudos da própria Secretaria de Educação, ali não existe demanda para ensino fundamental. Então, realmente, o equipamento que a própria Secretaria de Educação indica é uma creche. E, pelo menos pelo que eu ouvi falar, não sei se é oficial isso, mas o entendimento da secretária é que fosse alguma creche comunitária. Entendi. Então, Carol, obrigado, viu? Desculpa. Só para, então, concluir o raciocínio. Então, na verdade, eu acho que a sugestão aqui seria, né, não é caso de permuta, né, seria caso de doação de área pela faculdade à municipalidade, e depois, se foi desapropriado, antigos proprietários não foi pagos, é uma questão de poder judiciário, né, que se resolva no poder judiciário. Mas só para adequar, mas a questão da permuta que para mim continua não estando muito claro. Mas entendi o espírito da coisa aí. E depois, se o senhor puder também nos comunicar sobre a resposta, a gente Perfeito. agradece. Pela ordem, presidente. Claro, por favor. Há umas sessões atrás que foi discutida a questão do trânsito no Brogotá. Eu fui atrás da FAAT e da própria prefeitura para tentar entender. Foi aí que eu fiquei sabendo desse projeto. Isso está sendo elaborado ainda, acho que até isso que ele está perguntando aqui, o prazo, quando vai ser elaborado. A escola, ela é no bico da FAAT, então, e não estava sendo usada. Ela é bem na esquina, no bico. Então, essa área eles vão usar para até tentar fazer fluir o trânsito de vans ali, e provavelmente um estacionamento para van. Fica meio confuso mesmo, porque é da época do Omar Zigaib. Então, para não ter esse trâmite todo de justiça, foi feito isso. A prefeitura vai praticamente devolver. Vai ser uma... aí é uma questão legal que acho que vai ser... A gente vai ter que sentar para discutir. Mas o projeto vai vir para cá. Acho que até é isso que ele está perguntando aqui. Então, o projeto vai ter que passar por aqui automaticamente. Sim. Ele não veio ainda para cá. Na hora que estiver pronto, ele vai passar aqui. Mas eles vão doar a creche justamente para não ter esse problema, não sei. Eu agradeço. Na realidade, só para complementar a informação,
para justamente atender as especificações e as demandas da sociedade, a FAAT ela está apresentando um projeto para a Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo dentro das necessidades e das características que a Secretaria de Educação entende como as mais adequadas, entendeu, vereadores? Então, essas especificações, esse projeto já foi encaminhado em dezembro para a Secretaria, houve algumas adequações, o Fran, que é o engenheiro da FAAT, fez as adequações e já encaminhou à Secretaria. Então, na realidade, o projeto tem que ser aprovado, a FAAT tem que construir o prédio, né, a se adequar a essas especificações para que o projeto venha para casa. Na realidade, eu entendo que é um ato de boa vontade da instituição. Agora, só para corrigir, vereadora Carol, aponta, segundo as informações que me chegaram, realmente a instituição ela quer a área novamente por conta do processo de expansão da instituição, salvo engano, para o curso de engenharia. Então, não seria para adequação do trânsito em si, mas realmente seria para a utilização da instituição, de prédios mesmo. Eu acho que, Daniel, vereador, eu acho que essa questão de se vai devolver a área para a FAAT, se a FAAT vai doar daí uma área para a prefeitura, a hora que o projeto vier aqui, aí cabe a gente aí entender. Eu entendi perfeitamente o que você falou, essa questão de que já... Oi? Eu participei da reunião inicial, o doutor Júlio até mencionou, ele falou, eu poderia entrar com ação judicial requerendo a área novamente, é uma área nossa, né? Mas realmente foi uma conversa inicial no sentido da instituição colaborar com a sociedade também. Okay? Pela ordem, presidente. E está aberto para todos os vereadores assinarem, quem quiser. Pela ordem? Pois não. Não, esse é um assunto que está sendo debatido já faz um tempo, e a prefeitura só está tentando viabilizar uma situação dentro do projeto, né, da permuta, coisa aí, para trazer para nós da Câmara, a gente votar para fazer concretização do projeto, entendeu? Por isso que o Sérgio Groll ainda também, que está lá na Secretaria de Urbanismo, tentando desvendar de que maneira vai ser o projeto. Aí vem para a Câmara para nós aprovar a permuta ou de que maneira eles vão fazer lá a transação. Então, é mais uma questão assim, de redigir o projeto, tudo, juridicamente, para ver como que vai ser, se vai ser uma permuta, uma troca, entendeu? Até por isso que ainda não chegou aqui na Câmara para a gente votar, que eles estão analisando. Requerimento em discussão. Mais algum vereador deseja discutir? Não havendo, coloque em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Repasso a palavra ao presidente para que retorne os serviços. Verifico junto ao primeiro secretário se existem mais requerimentos a serem lidos. Requerimento 91/2014. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações sobre contratação de agência de publicidade que gerencia as publicações midiáticas do município, bem como gastos utilizados com os meios de comunicação durante os anos de 2012 e 2013, de autoria dos vereadores Rodrigo Parras, Jair Bonini Gata Morta e Wilson Vasconcelos Veiga. Em discussão e votação, o requerimento dos nobres vereadores Rodrigo Parras, Jair Bonini Gata Morta e Wilson de Vasconcelos Veiga. Vereadores que queiram discutir, esse é o momento. Doutor Ubiratã. Presidente, eu queria assinar junto, que o ano passado eu fiz um requerimento semelhante a esse, não tivemos muito sucesso, não. Está aberto a todos os vereadores, fiquem à vontade. Mais algum vereador? Não havendo, coloque em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficia-se. Requerimento 92/2014, requer ao excelentíssimo senhor prefeito
que determine ao setor competente informações acerca da Santa Casa de Atibaia. Está em discussão o requerimento 092 de 2014 dos vereadores Paulo Catapreta, Paulo Jesus, Daniel, Ubiratã e Jorge de Jesus. Esse é o momento. Senhor presidente, só pela ordem, eu gostaria que pudesse, porque ficou muito vago, né? Para quem está ouvindo, mesmo em casa ou no plenário, é um requerimento sobre a Santa Casa. Específica sobre o que da Santa Casa? Por favor. Retoma a palavra ao primeiro secretário para que faça a leitura do mesmo. Vale a pena apenas antecipar, todos os vereadores receberam um ofício na semana passada fazendo um questionamento e pedindo informações e apoio aos vereadores. Acredito que seja sobre isso. Não quero crer que seja diferente, mas eu acho bom refrescar isso. Os vereadores infracinados na forma regimental vêm muito respeitosamente requerer ao excelentíssimo senhor prefeito informações acerca da Santa Casa de Atibaia. Gostaríamos de respostas da administração pública aos seguintes tópicos. A administração pública municipal efetuou o pagamento acordado com a empresa ProSaúde referente aos serviços prestados no mês de dezembro de 2013. Comprovante dos pagamentos. Enviar cópia do contrato na íntegra com a empresa ProSaúde. Nesta última semana, recebemos em nossos gabinetes de comunicação um comunicado assinado pelo Corpo Clínico da Santa Casa de Atibaia, informando que os atendimentos nessa unidade de saúde irão parar e que somente serão atendidos os casos classificados como de urgência e emergência, trazidos pelo resgate, até a solução do pagamento. Quais as providências que estão sendo tomadas pela administração pública para que o atendimento não seja paralisado? Segundo o comunicado citado no terceiro tópico, o Corpo Clínico da Santa Casa de Atibaia não recebeu até o momento os honorários do mês de dezembro de 2013. Quais ações a Prefeitura tomou nos meses de janeiro, fevereiro e março para solucionar esse problema salarial e prevenir a interrupção dos serviços? O presente se justifica em razão do cumprimento da função constitucional do nosso Poder Legislativo e fiscalizar as ações do Poder Executivo e zelar pela retidão do gasto com dinheiro público. Salão Nobre, Presidente Tancredo de Almeida Neves, aos 24 de março de 2014. Assinam os vereadores Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, Daniel da Rocha Martini, Paulo Fernando Serrano Catapreta, Dr. Biratã Fernandes de Oliveira e Jorge de Jesus Silva. Ainda permanece em discussão o presente requerimento. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de estar assinando junto com os demais vereadores. Gostaria também de pedir. Poderia? Obrigado, vereador. Nobres. Eu queria Está aberto para todos os vereadores? Ok. O que houve, na realidade, foi que a ProSaúde entendeu que receber os proventos de 2013 no mês de dezembro, ela não se obrigava a cumprir com o último mês de contrato. Então, ela se retirou, não efetuando os pagamentos referentes ao mês de dezembro. E existe um litígio referente a este pagamento. Então, ficou um hiato, né? Quem entrou não sabia, não era de pertinência, porque acho que entrou acho que dia 27 de dezembro, se eu não me engano, entrou no final do ano, e houve esse descompasso entre os pagamentos. Mas eu acho que tem alguma coisa de errado no contrato que a ProSaúde deixou de cumprir. Isso me parece que ficou bem claro, mas já estão sendo tomadas providências cabíveis no caso, porque eu acho que foi realmente de uma irresponsabilidade monstro o que a ProSaúde fez com essa cidade. Deixou os cidadãos dessa cidade sem assistência médica, sabendo que iam provocar uma situação de calamidade, né? E a gente sabe
o quanto as pessoas que trabalham naquele hospital precisam dos seus proventos. Diferente de nós, né, Bira, que ficávamos, às vezes, anos sem receber, né? Você lembra disso? Não? Quanto tempo, né? Mas hoje em dia, graças a Deus, as coisas caminham muito melhor. Só que realmente houve esse descompasso e alguém vai ter que pagar por isso. Eu desconfio, tenho sem sombra de dúvidas, que a ProSaúde que saiu daqui, ela é responsável, sim, por esse pagamento que não foi efetuado. Acho que a prefeitura, no jurídico, está tomando as providências para ser ressarcida desse dinheiro que foi recebido e não foi repassado, mas eu acho que, assim, que também os médicos têm que ter um pouco de boa vontade e segurar um pouquinho, porque a coisa se resolve. Não é um atraso, né, sistemático, mas é um atraso pontual, numa situação de emergência. Eu acho que com um pouco de boa vontade as pessoas acabam resolvendo o problema. Mas tem que ter um pouquinho de bom senso também, e não paralisar só para fazer esse exercício de pressão. Eu acho que quem sofre é a população, quem sofre é o usuário do sistema, quem sofre são aqueles que não têm condição de ir a um hospital particular, não têm condição de passar por um convênio médico, ficam reféns desses colegas que, infelizmente, ficam tomando atitudes com as quais eu absolutamente repudio e não concordo. Muito obrigado. Ainda em discussão, requerimento 092 de 2014. Não havendo mais discussão, coloco em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado, oficie ao senhor prefeito municipal. Verifico junto ao primeiro secretário se existem mais requerimentos. Requerimento 93 de 2014 requer ao excelentíssimo senhor prefeito informações sobre a escola do futuro que será aberta na Alameda Lucas Nogueira Garcês. Só para complementar, esse requerimento foi assinado por todos os vereadores. Foi combinado que nós todos assinaríamos para saber exatamente o que se passa, como é que vai ser o trânsito naquela região com a instalação dessa escola. Acho que para todo mundo saber, nós todos assinamos. Então, não há que ser pedido. Exatamente. Bom, com 17 assinaturas, o presente requerimento já entra aprovado. Oficie ao senhor... Bom, em discussão, né? Existe mais alguma discussão? Alguém gostaria de falar, abordar o assunto? Não? Não havendo mais discussão, coloco em votação. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie ao senhor prefeito municipal. Consulto ao primeiro secretário se existem mais requerimentos. Não há mais requerimentos a serem lidos, senhor prefeito, senhor presidente. Muito obrigado, primeiro secretário. Passo a palavra agora ao segundo secretário para a fase de indicações. Senhor presidente, nobres pares, público aqui presente. De acordo com o inciso 1º do artigo 231 do Regimento Interno dessa Casa, solicito a dispensa da leitura que seja encaminhada ao senhor prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. Em votação, a solicitação do segundo secretário, o qual solicita que seja encaminhado diretamente ao senhor prefeito municipal as 59 indicações. Aqueles que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficie as 59 indicações dessa sessão ao senhor prefeito municipal. Nesse momento, eu retomo a palavra ao primeiro secretário para que faça a chamada de vereadores inscritos em tema livre. Vereador Dedéu. Senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, vereadora Carol, público presente. É só em matéria de estar passando à população que esta semana, senhor presidente, nós tivemos com o nosso secretário do Estado, Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação, Rodrigo Garcia, e o deputado Edmir Chedi, fazendo a vistoria do prédio da ETEC, onde foi liberado em dezembro uma verba de R$ 1.400.000 para fazer a reforma e uma ampliação lá.
e tivemos na sexta-feira lá, estava o vereador Jorge, vereador Jair, e a secretária também estava lá, a diretora, e onde nós pudemos acompanhar a entrega das obras que estavam já finalizando, né, onde eles vão voltar para entregar totalmente a obra. E no momento lá, nós conversando com o secretário, foi feito alguns pedidos, né, para ele, onde foi pedido, através do diretor da escola, uma unidade para que a gente possa ter uma FATEC aqui em Atibaia no ano que vem. Então, esse pedido foi feito ao secretário para que ele possa estar levando ao nosso governador. Então, acho que as coisas a gente tem que dar iniciativa para lá no futuro a gente obter os resultados. Como eu falei semana passada, a gente tem que estar apoiado por pessoas que estão diretamente ao nosso governador, a secretários do interesse da cidade, seja ele qual for, para que a gente possa estar reivindicando, fazendo os pedidos para o nosso município, porque estaremos ajudando o nosso prefeito, através de cada vereador que tiver o seu deputado, por favor, a gente deixa aqui o pedido, né, para que reivindique, porque, na verdade, o pedido de hoje pode ter uma realidade o amanhã. E nisso, foi dito lá pelo nosso deputado estadual de Mexedi, pelo nosso secretário, né, Rodrigo Garcia, que a partir do mês de junho, nós vamos poder fazer atendimentos e cirurgia pelo sistema do AME, não precisando ir mais a Campinas, e sim a Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, vai estar abrindo para todos esses atendimentos a pedido do nosso deputado, através do nosso governador. E, para a nossa Santa Casa, a partir agora do ano que vem, ele vai acrescentar mais R$150 mil por ano na verba trazida pelo governo para a Santa Casa. E nossa Santa Casa, ela vai ser mais um centro de apoio agora, que estão programando para Bragança, o hospital de lá também, a universidade, poder atender a região. E isso é um pleito do município, há muitos anos, não só do município, mas de toda a região, e aonde foi ouvido através do nosso deputado, para que isso possa estar acontecendo o mais rápido possível. Só mais esse aviso, senhor presidente. E gostaria de deixar, porque, na verdade, a gente fala que o deputado está pleiteando, e quando isso acontece, nós também, é lógico que temos que trazer aqui e passar a notícia para a população, porque é o desejo de todos e para a ajuda do nosso prefeito também, porque, na verdade, numa reunião que ele teve com nós, ele falou: vereadores, vamos sair correndo atrás dos nossos deputados, aí dos seus deputados, para que a gente possa fazer projetos e trazer para a nossa cidade melhorias. E aí a gente está conseguindo através dele. Muito obrigado, senhor presidente. Uma parte, nobre vereador. Pois não, vereador. Muito obrigado. Fico feliz, mais uma vez, com as notícias que o senhor nos traz acerca dos trabalhos em termos estaduais que o senhor vem capitaneando junto ao seu partido e o seu deputado, e fico muito feliz e tomara que essas previsões elas se realizem. Semana passada o senhor havia trazido alguns dados, a gente havia conversado também sobre o valor das emendas, né? E eu disse até que ficava um pouco assustado com os valores anunciados. O senhor fez uma explicação e eu gostaria que, apenas só para confirmar, eu busquei no site da Assembleia Legislativa, informação direta da Assembleia Legislativa, e também no site da Prefeitura, sobre as emendas trazidas, né, no caso as anunciadas, porque causou estranheza, né? 6 milhões de reais, depois uma de 4.700, e eu vi que o que tem de emenda para a nossa cidade é o valor de R$1 milhão, feito em 2013, né, emendas pelo deputado Edmir Chedi. Então, gostaria aqui só de ratificar o meu posicionamento, né? Espero que essas outras emendas que foram anunciadas, elas venham, que constem em algum documento oficial, para que também a gente possa cobrar a prefeitura. O que tem de emenda do deputado Edmir Chedi é R$1 milhão feito esse ano. 2012 não tem emenda do deputado,
apenas 2013. 1 milhão e 400, né? E Que não, foi 1 da milhão ETEC. de reais. Está aqui o documento, acho posso que- fornecer para o acho que- senhor. Eu acho que deve estar em alguma falha, porque É. 1 milhão e 400 veio para a ETEC também, né? Tá? Então, Esse 1 milhão era sobre o quê? aqui consta planejamento e desenvolvimento regional. É. Isso aqui lá da informação Asfalto oficial da e- Assembleia Legislativa. Pela ordem, infra, pela né? ordem, por gentileza, por vez, só para até para quem está acompanhando entender a linha de raciocínio. Não, estamos favor. respondendo uma outra Isso. com a maior Isso. tranquilidade, senhor presidente. Eu faço o seguinte, Daniel, eu faço todo o levantamento e te trago, aliás, a todos, né? Trago depois detalhado. Tudo bem? Ótimo, obrigado, vereador. Obrigado, presidente. Muito obrigado. Consulto ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em tema livre. Não, senhor presidente. Nesse momento, consulto ao primeiro secretário se existem moções a serem lidas. Não há moções a serem lidas, senhor presidente. Nesse momento, consulto ao primeiro secretário se existem vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Jorge? Dez minutos. Não é, tem que passar para o Neres. 10 minutos sem apartes. Quero pedir desculpas ao público presente, aos nobres vereadores. Tivemos um problema técnico, onde houve o rompimento de um cabo, onde inviabilizou a projeção do data show. Então, estamos tendo que improvisar aqui hoje, né? E, por esse motivo, está tardando um pouquinho os trabalhos. Então, desculpa novamente a todos os vereadores e ao público presente. Quero aproveitar e agradecer aqui o colaborador Homeres, obrigado pelo improviso. Obrigado. Até sexta. Obrigado. Caso tenha mais algum vereador querendo utilizar o tempo em explicação pessoal... já. Então, perfeito. Com a palavra, vereador Jorge de Jesus, 10 minutos sem apartes. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, boa noite. Bom, senhor presidente, venho retomar aí a situação do conjunto habitacional Caetetuba 2, aonde semana passada eu trouxe algumas fotos e vídeo, aonde foi contestado se aquelas fotos seria atual ou não. Aí eu, com muito cuidado, eu estive após a sessão, fiquei até às 11 da noite, colocando a Folha do Estado de São Paulo, não estou fazendo propaganda, mas está o jornal, aonde consta a data do dia 17 de março de 2014. E aí está novamente
as condições que foi entregue no dia 18. Agora, essas fotos não eram mais 2 dias antes, e sim na véspera da entrega dos imóveis, aonde alguns tetos já caíram. Ontem eu estive no local, porque estou muito preocupado. Você vê isso aí, a água. Nobre vereador Dedéu esteve presente, junto nessa caminhada, aonde ele pôde constatar exatamente as condições dos apartamentos. Alguns blocos sem energia, outros com. Então, eu gostaria de estar colocando que o serviço desse vereador é sério, e eu não vim brincar, porque se eu quisesse brincar, eu estaria num centro infantil, tá? Eu acredito que todos os trabalhos de todos os vereadores têm que ser honrados, porque nós estamos aqui para trabalhar. Aonde você vê a maioria dos apartamentos, você pode ver que são várias fotos diferentes, a maioria com o teto já caído, as paredes totalmente úmidas. Esse é o tipo do acabamento. Olha aí, ó, paredes rachadas. Aí o fio, em vez de passar no conduíte, passaram por fora. Então, gente, eu só vim colocar a todos presentes que o trabalho desse vereador foi um trabalho sério e dedicado a todos vocês. Obrigado, presidente. Obrigado. Consulto ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Este vereador. Só um minutinho, eu também... 10 minutos, sem apartes. Eu gostei da brincadeira de tirar foto, e eu acho que a gente vai fazer um contraponto adequado à situação, porque eu tive o privilégio de estar lá neste mesmo dia onde foram entregues as 168 unidades. Enquanto preparam as fotos, aconteceu uma coisa tão interessante, que nesse dia eu estava lá à noite, chegou uma senhora próxima a mim, com o olho cheio d'água, ela e o esposo, e disseram assim: doutor, agora eu posso chamar o senhor para ir na minha casa, tomar um copo d'água, um café, e quando você for lá, vou fazer um bolo para você. Não sei como é que ela adivinhou que eu gosto de bolo, né? Mas isso, olha quem fala. O que eu falo é em relação ao orgulho que essa pessoa tinha de ter mudado de vida, gente. É muito fácil a gente discutir para onde ela está, mas ninguém se preocupou em mostrar foto de onde ela veio. Ninguém se preocupou em tirar foto dos ratos, né? Não dá para tirar foto de cheiro, mas se alguém tivesse tirado a foto do odor que exalava daquele lugar, enquanto as máquinas destruíam aquela imoralidade que se impunha àquelas famílias, iria saber que não é bom não o que está acontecendo, não é realmente o melhor dos mundos. Mas eu garanto a vocês que para aquela gente foi dar um pedacinho de céu para elas. Porque você tirar da marginalidade, onde você tem a total indignidade. Eu reconheço que não é o melhor, reconheço que a construção é precária, reconheço que não foi o melhor projeto a ser executado, mas era o projeto que nós tínhamos, irmãos. E nesse mesmo dia, eu vi gente já com piso, azulejo, já estavam começando a colocar as melhorias que eles queriam dar às suas moradias, porque agora você pode chamar de morador, porque nem isso eles eram.
nós não tínhamos oferecido a eles a menor chance de ter o mínimo de dignidade. E para mim essa fala dessa senhora soou como se fosse um bálsamo. Ela ter me falado essa frase, assim, fala assim, realmente, de tudo que foi feito, pode não ter sido o melhor, pode não ter sido nada de bom, como você mesmo disse, Paulo, que era um projeto tão ruim que ele foi extinto. Mas era o que havia, é o que tem ali, é o que foi feito. Não importa quem contratou o projeto, quem executou, quem entregou, todo mundo tem os seus bônus da história e tem os seus ônus da história. Então, eu vejo que de tudo que se possa tirar, de tudo que se possa falar de uma ação, tem que se pesar a origem e o destino. Essas pessoas estavam originadas num local que eu não deixava o meu cachorro andar. E eles viviam naquele local, na mais absoluta miséria humana. E agora, é bom, confesso para vocês que eu também não acho uma maravilha, mas eu acho infinitamente melhor, infinitamente, com todos os problemas que vão ser sanados, eu tenho certeza. Quando eu vi no rosto daqueles que estavam lá ajudando, colaborando, transportando mobília, ajudando, quebrando coisas que não seriam mais usadas, a felicidade das pessoas podendo ajudar ao próximo, eu vi que valia a pena. Eu vi que era um gesto de solidariedade, de respeito. Não adianta a gente ficar falando o que foi feito, mas eu posso dizer a vocês, se não tivesse sido feito, seria muito pior, seria enesimamente, infinitamente pior, porque nós estivemos lá, o Lucas chegou lá às 5h30 da manhã, né, Lucas? Ficou o dia inteiro lá, transportando mudança. Muitas pessoas, a Nirinha foi lá, fez um jantar para a pessoa, ficou fornecendo alimento para as pessoas. Eu acho que foi um gesto de solidariedade, gente. Eu acho que o gesto é maior do que qualquer defeito que você possa colocar nesse projeto. Não é um projeto bom, não é um projeto melhor que poderia ter sido feito, eu acho que pode ser feito, eu acho que os novos projetos vão ser melhores, mas uma coisa tem que ser louvada, sabe? A atitude do pessoal que foi lá, como colaborador, tem muita gente que nem servidor da prefeitura era, que foi lá, se colocou à disposição. Isso é cidadania, é um exercício que nós precisamos nos acostumar a ter. Quando a gente reclama do poder público, quando a gente reclama da cidadania, nós precisamos nos questionar, somos cidadãos de verdade? Fazemos a nossa parte? Ajudamos ao semelhante? Fazemos alguma coisa por ele? Isso fica calado no meu coração, porque isso evoca em mim um sentimento muito importante. É preciso dar um pouco de si antes de pensar em si. Isso é uma frase que os rotarianos usam, né? E é verdadeira. E a gente precisa incorporar no nosso dicionário e no nosso dia a dia. Eu acho que é um gesto de cidadania, seja qual for. É melhor do que onde eles estavam. Muito melhor. Porque eu vi no rosto das pessoas ali a alegria, a satisfação de agora poder ter um local, um endereço onde possa receber sua carta, ter seu telefone, ter uma geladeira, um fogão, poder convidar alguém, algum amigo, para ir lá tomar um café, comer um bolo, como eu fui convidado. Achei maravilhoso. Foi um negócio assim que me tocou no coração. Eu espero que as pessoas percebam a grandeza de um gesto. São mais fortes as palavras quando a gente evoca o sentimento de humanidade. Acho que a gente precisa entender um pouco isso. E fique claro a todos, foi muito legal. Quem não foi, perdeu. Quem não foi, deixou de ver pessoas saindo de um lugar de extrema miséria para um lugar onde elas têm pelo menos um pouco de dignidade. Muito obrigado. Pela ordem, presidente. Como líder do governo e líder da bancada PSL, usar também o espaço? Vamos encerrar a explicação pessoal, nobre vereador. Encerrando a explicação pessoal, eu já abro para o senhor fazer uso da palavra, pode ser?
Só cumprindo aqui o regimento. Só encerrando. Se o senhor quiser se inscrever em explicação pessoal, também não existe impedimento. Não, é que Pode ser? como líder do governo e líder da bancada do PSL, eu tenho autonomia para falar. Não, tem sim, mas não interrompendo a explicação pessoal. Agora, o senhor pode se inscrever e pronto. Escreve o Miro em explicação pessoal. É só para não para cumprir o regimento, só isso. Acho que segundo o regimento, se não posso estar errado, mas o líder do governo pode pedir a palavra em qualquer momento. Ele não está interrompendo mais a fala do Dr. Edson. Deixa eu pegar. Mas como bom cidadão e educado, quem estava escrito primeiro tem a palavra. Pode usar e eu falo depois. Paulo pediu aí já. Daniel está animado para falar também. Coisa. Paulinho, pela ordem, você viu? Não tinha ninguém inscrito, foi só falar todo mundo. Isso é muito bom, acho que Mas assim... podemos passar para o Miro, fazer uso da palavra, explicação pessoal. Pronto, resolvido. Bom, gente, boa noite, nobre presidente. Boa noite. Nobres pares vereadores, amigos aqui, público presente. Não tem como não deixar de fazer a minha colocação diante de uma grandeza, de uma proeza tão significativa, não para nós, mas para aquelas famílias que realmente foram contempladas com as casas. Aí eu fico me perguntando, eu estive lá o dia todo, cheguei às 6h30 da manhã, fiquei até às 5 horas da tarde lá, fiquei com as mãos todas doendo, arriei quando era 5 horas da tarde, eu não aguentava mais. Gente, são 178 casas, é claro que todas, umas ou 4, 5, de repente ela não conseguiu ser totalmente concluída. Isso aí é natural. Quem achar que uma obra de 2 milhões de metros quadrados de obra vai ficar totalmente 100%, não dá, gente. E outra coisa, foram alguns apartamentos, porque eu andei em todos os blocos. Eu estive nos 7 blocos. E até para que a população entenda aqui, fique sabendo a condição de água e energia elétrica. A energia elétrica não foi ligada em alguns apartamentos porque as famílias não emitiram os documentos necessários. Documento, quem tinha que fazer era a família, não era a prefeitura que tinha que pegar todo mundo lá, porque tinha que saber o nome de quem ia ficar, se era do pai, da mãe, do filho, entendeu? Por isso que alguns apartamentos ficaram sem energia, como também ficaram sem água, porque eles tinham que ir lá, levar todos os dados para fazer o cadastramento para receber a energia e a água, correto? E agora, gente, eu só vou deixar mais uma pergunta, porque eu não vou alongar, porque a minha felicidade é muito maior, e o Dr. Edson, com muita maestria, colocou aí, e todo mundo sabe do sentimento da população da Atibaia. Uma ação dessa tem que aplaudir de pé, mais de meia hora, porque são mais de 500 pessoas envolvidas, até uma particularidade. Algumas situações no bairro do Portão, que o pessoal estava triste com as situações das estradas, das ruas, que as máquinas estavam lá, mas aí começava a chover, paravam. Aí eu falei, gente, tem um pouquinho de paciência, só que a prefeitura está na operação de guerra, para mudar aquelas 168 famílias. Você sabe o que as pessoas falavam? Eles aplaudiam, falando, o tempo que precisar. As pessoas que estavam lá, demandando situação de ruas, de estrada, de melhoria lá, falaram, o tempo que precisar, se for para essa ação, a gente espera e com paciência. Entendeu? E eu só vou deixar uma frasezinha só. O dia que alguém falar que fazer o bem faz mal, eu deixo de fazer o bem. Muito obrigado, presidente. Retoma a palavra ao primeiro secretário. Se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Lucas. Boa noite a todos. Eu achei que eu não ia falar isso de novo hoje, né? Já foi bem noticiado, mas também não quero ficar aqui falando o que eu acho, né? Mas eu vou tentar responder alguns questionamentos que eu possa ter alguma informação a passar. No dia da mudança, a empresa Congressil, ela não havia entregue ainda a obra. Então, naquele dia, ainda alguns apartamentos que estavam com vazamento no cano ou algo do tipo que possa ter ocasionado
aquelas infiltrações estavam sendo arrumados naquele dia e ainda devem estar sendo arrumados. Não eram todos, eram alguns apartamentos. E a empresa estava lá. Eu acompanhei diversos funcionários indo aqui e voltando, os próprios monitores, cada apartamento tinha um, já ia informando a empresa. Então isso está sendo ajustado, né? Então a grande polêmica de estar sendo entregue o apartamento daquela forma, os que estavam com infiltração já estão sendo arrumados, né? Sem contar que a gente tem aí diversos outros meios de socorrer a justiça e obrigar a empresa a terminar o que tem que ser feito, né? Acho que o principal questionamento era esse, né? Agora, tem mais algum que falaram aí? Acho que do vazamento, né? É inquestionável a gente... Parabéns, doutor, pelas palavras, pela exposição das fotos. Doutor Edson. Quem esteve naquele dia, né? Ajudando, né? Eu moro ali no Cerejeiras, então eu convivi muito ali pela área do Caetetuba, né? E eu ouvi de muitos colegas que estavam no dia lá também, policiais militares, que patrulham aquela região, falou assim, eu nunca imaginei que isso aqui um dia fosse ao chão, né? Como foi aquela da entrada do Parque São Pedro até o fundo do Caetetuba 2. Né? Aquela condição que aquelas pessoas viviam, né? Quem esteve ali perto, algumas em situação desumana mesmo, né? Então não tem, o tamanho dessa obra não, é indiscutível, acho que a gente não tem que comentar mais isso, né? Eu acho que é até, eu fico assim porque eu não consigo entender, eu não quero imaginar que ninguém reconheça isso, né? Então eu acho que eu não quero mais falar sobre a grandiosidade que foi esse dia, né? O coração daqueles voluntários que estavam no dia e a mobilização que foi a prefeitura inteira, né? Um ato de coragem humano que foi feito no dia. Nem vou nominar aqui para não correr o risco de pecar tantas pessoas que estavam lá ajudando. Mas só a título de esclarecimento, que o que estava pendente de ser ajustado foi arrumado, está sendo arrumado, e acho que isso é o mais importante. O restante é inquestionável aí, diante quem conhece a cidade, quem passou lá, quem esteve no dia, sabe o bem que foi feito para aquela população. Obrigado, presidente. Consulto ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Sidney. Sua careca. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Em questão do dia 18, senhor presidente, dessa ação, na terça-feira, olha, eu nunca via algo igual. Por exemplo, assim, naquele momento, eu deixei de ser vereador, naquele momento, eu deixei tudo, porque eu vou numa uma frase bíblica, que do pó Deus levanta o desvalido, né? E aquelas pessoas saíram daquela situação difícil, que nem na fala do doutor Edson, ele se colocou muito bem, quando ele disse que, né, não é um projeto que a gente queria, né? Mas aquelas pessoas naquela situação difícil, com esgoto, céu aberto, lixo jogado, né, convivência com rato, aquelas pessoas deixou de viver essa vida. Então, eu não tenho muito aqui o que falar, porque assim, como o nobre vereador Dr. Edson, o nobre vereador Lucas colocou aqui, aquele dia 18 ficou marcado na vida daqueles que realmente vestiram a camisa. Não foi para sessão de foto, que nem o Dr. Edson bem colocou. Eu estou aqui, não estou aqui falando, eu fui lá simplesmente para ir por ir, eu fui lá para vestir a camisa, porque eu sei a necessidade daquelas famílias, moro no bairro, sei a necessidade de cada pessoa, conheço pessoas que morreram com situações difíceis, por causa do esgoto, céu aberto na porta da sua casa. Isso as pessoas não foram lá tirar foto, isso não foram lá tirarem foto dessa situação. Agora, concordo, realmente tinha alguns apartamentos que estavam
que nem o nobre vereador trouxe aqui, né, com problema, mas foram solucionados. Agora eu paro para pensar, essas 168 famílias, hoje você vai lá, você olha assim no rosto das pessoas, falam assim para mim assim, nossa, vereador, hoje eu tenho casa, hoje eu posso olhar assim, que nem assim, como eu fui no bloco 7, na dona Cida, ela falou assim, ó, eu já tenho até o piso da minha casa, eu já tenho até os móveis, meus filhos me deu móveis, eu não podia, como que eu podia montar os móveis novos na situação onde eu morava? Hoje não, hoje ela está montando os móveis. Isso para a gente é gratificante, que nem assim, ó, eu não vou aqui citar nome dos vereadores, realmente os vereadores que foram lá e vestiram a camisa, esses sim estão de parabéns, porque assim, deixou de ser vereador, não estou aqui falando com os demais que não foram, porque todo mundo tem os seus afazeres, mas eu fui lá, eu vesti a camisa, eu vi situações lá, que até eu não vou citar nomes, mas o pessoal da Novata, eu tiro o chapéu para aquelas pessoas, eu tiro o chapéu para os próprios secretários, eu não vou aqui nominar tudo para não esquecer de ninguém, mas nesse dia 18 ficou um dia marcado. Senhor presidente, se tiver mais uma ação dessa, seja que bairro que for, seja Caetetuba, seja Cerejeira, Imperial, seja onde for, eu me coloco à disposição, porque assim, como munícipe, que nem eu disse, não fui lá como vereador, não quis lá ganhar voto com ninguém, porque eu não preciso disso nesse momento. Mas assim, eu estou muito feliz por aquelas 168 famílias que hoje têm um lar. Hoje elas estão chorando, hoje elas estão ali chorando de alegria de saber que tem um lar. Como bem o nobre vereador bem colocou, não é como elas queriam. Mas eu não vou aqui estender muito na minha fala, porque senão vou acabar me complicando, mas elas estão todas de parabéns, a quem estava lá, né, todos, sem exceção mesmo, né, o seu Marinui, nossa, eu tiro o chapéu para o homem, porque ele fez a diferença, não como vice-prefeito, mas como munícipe. Chegou às 6h30 da manhã e ele só foi embora. Eu saí de lá, eu fui para a reunião depois, Câmara no bairro, eu cheguei cansado, mas eu saí de lá umas 9 horas da noite, né, mas é só isso, presidente. Muito obrigado. Consulto o primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Vereador Paulo Cantapreta. Senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores, boa noite. Rapidinho, eu só gostaria de externar o meu parecer com relação ao episódio de sexta-feira, e é o que está sendo falado aqui hoje. Eu quero parabenizar todos que me antecederam, sem exceção, porque eu acho que todos eles tiveram a vocação de acertar no seu depoimento e fazer com que todos tenham notícias do que vocês viram. O que vocês viram, o que o Jorge viu, foram as mesmas coisas. Você acha que o Jorge não está contente pelas 168 famílias? Com certeza está. Agora, ele está levantando uma outra tese que eu acho que nós devemos também nos atentar. Nós não devemos permitir que essas famílias que não foram atendidas deixem de ser atendidas pela construtora, não pelo prefeito. O prefeito já cumpriu o papel dele, já fez o papel dele, já entregou as casas para essas pessoas, mas nós não devemos permitir que essas construtoras saiam sem deixar tudo em ordem. É um projeto ruim? É um projeto ruim, sem dúvida nenhuma. Tanto é que não existe mais. Mas, seja ele ruim ou não, é o que nós tínhamos para o momento. E nós temos que exigir que eles entreguem dentro de condições de uso. Seja ele quantos forem. Se for 10, se for 20, se for 30, tem que corrigir. E nós temos que cumprir o nosso papel de vereador. Nós temos que cumprir o nosso papel de vereador a qualquer hora, a qualquer dia, a qualquer momento que eles precisem da gente. Então, parabéns a todos que trabalharam, todos que se manifestaram aqui, mas nós não devemos esquecer nunca aqueles que ainda não foram atendidos. Tem que atender e fazer com que eles sejam atendidos imediatamente. Era só. Muito obrigado. Retoma a palavra ao primeiro secretário, se existem mais vereadores inscritos em tema livre. Em explicação pessoal, desculpa. Doutor Biratá. Senhor presidente, peço licença falar daqui mesmo. À vontade, doutor. Esse assunto das casas aí, realmente é um assunto gostoso.
né? Porque a gente vê que alguém está sendo ajudado. Eu já dei a minha opinião na semana passada, mas eu quero levantar algumas coisas aqui. É o seguinte: Atibaia, ela não é muito beneficiada com casas populares. A gente sabe que há um déficit muito grande e a gente sabe que existe aqui. Eu estava vendo com o Daniel aqui, nos governos anteriores foram feitos levantamentos. Vejam bem, foram beneficiadas agora 170 e... Vejam bem, na linha do trem, pegando lá do bairro do Tanque, pegando toda essa região do Maracanã, senhores, são mais de 3.000 famílias que estão sem assistência nenhuma. Então, se esse ato agora não é nenhum ato do prefeito Saulo, sabe, isso já começou, como o Paulo falou, já vem lá é um projeto de quase 10 anos. E nós estamos aí 10 anos, senhores, para beneficiar 178 famílias, enquanto mais de 3.000 estão desassistidas. Sabe? Uma coisa que eu como médico, eu sempre acreditei o seguinte: não existe fazer o bem em 10%, 20%, ou você faz o bem ou não faz. Não existe isso, fazer o bem pela metade. Não existe isso, sabe? E também você fazer o bem, para que você tenha um reconhecimento, ficar aí, como a galinha faz, bota o ovo e fica cantando, sabe? Passa uma dor desgraçada e não sabe o tamanho que saiu e ainda fica fazendo todo esse alarde todo. Então, senhores, não existe fazer o bem de pouquinho, ou faz ou não faz. Então vamos pegar esse exemplo que nós tivemos agora, vamos fazer com que esses governos sejam mais responsáveis, senhores. Nós não podemos ficar fazendo política usando o nome da palavra pobre. O pobre, para mim, não é questão de dinheiro. O pobre é uma questão de espírito e de condição social. Essa discriminação social que é feita com o indivíduo, aonde ele é taxado de pobre, é um absurdo isso. Sabe? Como diz o velho ditado: se o cachorro pudesse votar, ele seria carregado no colo. Então, vamos parar de fazer política em cima dessa palavra pobreza. Vamos parar de essa demagogia, sabe, absurda, aonde se taxa o indivíduo, que é seu, a partir do momento que você vê que ele nasce e vê que ele morre, são pessoas da mesma categoria. Então não vamos partir para essa discriminação social, que é a pobreza. Nós temos que fazer com que esses governos sejam mais responsáveis. Nós temos que fazer com que esses governos vejam a obrigação de dar a moradia, a obrigação de dar a escola, de dar a saúde, senhores. É um absurdo o que se tem feito. Já comentamos aqui sobre os estádios da Copa do Mundo. 700 milhões de reais, onde vai ter 4 jogos. Pomba, não é possível que o governo federal não pode fazer uma lei onde 10% é para um hospital. 10% de 700 milhões são 70 milhões. É muito dinheiro para um hospital. E não fazem isso. Então, esse exemplo, eu acho que cai de luva para que a gente seja consciente e vamos pensar melhor e forçar esses governos na responsabilidade deles, que são coisas básicas que o próprio imposto paga, que é saúde, educação e moradia e segurança. São os 4 pilares da sociedade. O ato que o Jorge fez é obrigação do vereador. Senhores, como é que você vai morar? Se você constrói uma casa, você tem que ter o habite, você tem que ter a autorização do corpo de bombeiro. Não tem nada disso. Quer dizer, nós vamos botar um pano em cima disso até a hora que morre alguém, que cai. Entendeu? O exemplo clássico foi lá em Santa Maria. Sabe? Taparam. O bombeiro não deu alvará para nada e matou 240 e poucos jovens lá, senhores. Quer dizer, nós queremos que um prédio desse caia? Vamos torcer só para ferrar o governo Saulo, o governo esse, o governo aquele? Não. O ato do Jorge foi legal. É o direito que o vereador tem. Ele não foi contra ninguém morar lá. Mas, caramba, para você ocupar determinadas
instalações, você tem que ter os alvarás. E não foi dado alvará nenhum. Então, que seja a responsabilidade quem fez isso. Vamos separar a razão da ação. E vamos separar a política, como eu acabei de fazer. Não fazer política em cima de discriminação social. Eu sou solidário a isso tudo. Eu só não fui lá e eu dei a minha justificativa porque que eu não fui lá. Mas eu tenho amigos, eu tenho pacientes que moram lá. E vamos pensar, senhores, em todas as outras famílias que eu acabei de falar, porque dessa vez foram só 100 e pouco aí, que até agora eu não consegui marcar o número. Depois vocês me passam aí para eu não esquecer. 168, tá bom. Vamos pensar nas outras 3.000 famílias que estão em ocupação irregular. Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Biratã. Consulto ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Vossa Excelência. Obrigado. Boa noite a todas e a todos novamente. Meu pronunciamento é rápido e de felicidade. Essa sexta e esse sábado estivemos em Campos do Jordão, no congresso, o qual inclusive nós temos aqui uma pessoa que participa assiduamente, que é o senhor Flávio Calegari, ex-prefeito de Atibaia, é do corpo diretivo, né, da instituição que promove esse congresso, o 50º Congresso de Municípios. E eu particularmente, eu fiquei muito feliz por ter a oportunidade de encontrar o secretário Herman Valvort, uma pessoa que eu me identifico muito, que eu gosto do trabalho dele, temos conversado sobre projetos, principalmente no que tange ao meio acadêmico, que é uma coisa, ele é pós-doc, é um cara fantástico, né? Em relação à composição curricular e à estrutura de pesquisa dele. Uma pessoa que eu particularmente, toda vez que estou com ele, eu aprendo muito. E para quem gosta de pesquisa, é muito bacana você estar com pessoas como essa, né? Porque você aprende e aprende mais ainda. E, na ocasião, tive a oportunidade de participar da sua palestra, estive junto com o vereador Paulo Jesus, com o vereador Miro, José Machado e a vereadora Carol, além de membros aqui da casa, representando todos os vereadores. Na ocasião, nós retomamos uma demanda, o qual já é de conhecimento dos senhores, que é a questão das creches. E nesse ano que passou, nós temos aqui, inclusive, um apontamento de um texto que foi encaminhado pela Prefeitura, desafio da Prefeitura de Atibaia, 1.800 crianças estão sem vaga em creches. É o texto de 21 de março de 2013, eu vou fazer aqui uma breve leitura rápida. A Secretaria Municipal de Educação está enfrentando um grande desafio. 1.800 crianças estão sem vaga em creches em Atibaia. O número é da própria pasta, que nesta semana deve assinar o convênio para a construção da primeira creche do governo Saulo. E por aí vai. Então, realmente uma realidade. Em 2012, houve um TAC, onde o Ministério Público ele se posicionava para que realmente houvesse aí uma mudança de comportamento e realmente um empenho e um comprometimento na questão das crianças em si, nessas vagas que realmente carecem até hoje. Hoje, no dia de hoje, existe no site oficial da Prefeitura um total de quase 897 crianças em fila de espera. Nesse sentido, entendendo a necessidade e entendendo que ano passado o secretário, inclusive houve uma moção que foi aprovada pelos 17 vereadores, acredito que foi os 17 vereadores que aprovaram, uma moção para o secretário, ele esteve pessoalmente aqui em Atibaia, justamente num agradecimento público dessa Câmara Municipal em relação às 4 creches que foram solicitadas por esse vereador. E, em uma conversa informal, levando esses documentos, retifiquei a necessidade da ampliação das vagas aqui em Atibaia. Atualmente, o governo tem uma previsão de 1.091 creches, em parceria com governos municipais. Não, 1.091 creches, o governo estadual, desculpa. 1.091 creches em todo o estado de São Paulo. Dessas 1.091, 4 já existe essa perspectiva. O prefeito municipal ele já encaminhou a proposta dos terrenos, sendo um no Nova Atibaia, outro no Cerejeiras, o outro no Jardim Alvinópolis e um outro no Jardim Imperial.
Entendendo toda essa realidade, nós ratificamos uma nova solicitação, conversamos com o secretário Herman e, num primeiro momento, até fui barrado pela assessoria, mas, posteriormente, o secretário ele abriu uma brecha e falou: Rodrigo, conversa com o prefeito, se o prefeito conseguir mais 2 terrenos aí, eu estarei terça-feira em Atibaia para receber o seu ofício solicitando mais essa demanda. Hoje pela manhã estive conversando com o Torricelli, chefe de gabinete, e agora Flávia acaba de me trazer aqui a informação que o Torricelli conversou com o prefeito e o prefeito se posicionou. Se não tiver terreno, ele vai desapropriar ou, se for o caso, investir na aquisição de 2 terrenos para recebermos mais 2 creches. Então, amanhã, na condição de vereador, presidente dessa casa, estarei solicitando formalmente mais 2 creches para que o governo do estado, em parceria com o município, construa mais 2 creches municipais. Então, na verdade, eu venho para dividir uma felicidade, uma ação que realmente deixa claro que unidos temos muito mais força, e esse é um movimento que foi aprovado pelos senhores. Ou seja, o professor Herman esteve em Atibaia para receber a moção dos senhores e enalteceu, e sem dúvida nenhuma entendeu essa perspectiva de necessidade, haja vista o que fora encaminhado a ele, junto a, inclusive, a documentação do Ministério Público. Ou seja, é um momento de felicidade. Eu acho que vale muito a pena ser vereador dessa maneira, trabalhando muito, e eu tenho certeza que cada um da sua maneira está trabalhando muito para fazer o melhor de si. No sábado mesmo, uma fala que me chama a atenção, e homenageando o Jader, que é secretário do meu partido, PSDB, o governador Alckmin disse: é na diversidade que se conquista o desenvolvimento de lideranças, não é na sombra e na água fresca. E eu, particularmente, tenho muito orgulho de participar desse time de vereadores que realmente não tem ficado na sombra e na água fresca. Tem trabalhado muito e, sem dúvida nenhuma, por conta disso, cada um tem representado perante o seu segmento da sociedade a sua representatividade, desenvolvendo realmente uma atuação de liderança e de desenvolvimento que realmente impacta no desenvolvimento da nossa sociedade. Então, queria só dividir essa alegria com os senhores. Muito obrigado. Repassa a palavra ao presidente para retomar os serviços. Consulto ao primeiro secretário se existem mais vereadores inscritos em explicação pessoal. Não, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Claro, por gentileza. Como líder, líder do PROS, posso... Claro, fique à vontade, vereador. 10 minutos. Tá, novamente, aí, Galo. A título de informação, né? São muito poucos 168 famílias, né? Todos nós sabemos da demanda que existe no município. E eu acompanhei até de perto o esforço que o prefeito Saulo fez o ano passado, durante vários meses, para poder viabilizar 1.500 unidades do Minha Casa Minha Vida. Que de onde a gente estava ali fazendo a mudança, parecia até que o Minha Casa Minha Vida ia terminar primeiro, porque já está em fase de finalizar a obra lá. Então, são 1.500 unidades, vai chegar a 2.000 unidades aqui no município. Isso foi um esforço do governo em conseguir o terreno, em viabilizar, ir para Brasília, mostrar que a cidade tinha condições financeiras para isso. E está sendo feito, já é uma realidade, né? Então, particularmente eu não iria falar de ação nenhuma aqui, apenas quis trazer algumas informações que eu tinha. Não acho que a gente tem que se vangloriar em cima de ninguém mesmo, concordo com o doutor Biratã, só queria deixar claro aí que está sendo feito, já é a realidade. Está acabando já. Esse ano entrega aqueles apartamentos. Então, a demanda aí muito grande do município que vai ser atendida, né? Então, era isso que eu tinha para acrescentar. Boa noite. Ainda nesse assunto, apenas para trazer uma informação, eu estive no sábado com o secretário de Estado de Habitação e consultei em relação a esses prédios. Segundo a informação dele, ele ficou de encaminhar oficialmente, inclusive, não é projeto em parceria com o governo do Estado, e sim com o governo federal, esses 168 apartamentos. Apenas a título de informação, de qualquer maneira, ele ficou de encaminhar por escrito aqui para essa casa. Bom. Vamos para a ordem do dia, né?
Não havendo mais vereadores inscritos em explicação pessoal e nem como líderes de partidos ou líder do governo, solicito ao primeiro secretário a leitura da pauta da ordem do dia. Projeto de resolução número 005/2014, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal da Estância de Atibaia, que versa sobre a alteração do caput do artigo 162 do Regimento Interno desse Poder, referente ao horário das sessões. Pela ordem, senhor presidente, como um dos autores desse projeto, gostaria de solicitar ao plenário para que seja retirado, haja vista que em reunião interna fora decidido que a sessão será permanecida às 17 horas. Então, será retirado o projeto de resolução 05/2014. Devolve-se à mesa diretora. Projeto de lei número 138/2013, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima e Paulo Fernando Lara Pereira de Araújo, que dispõe sobre a denominação da pista de BMX localizada na rua Benedito Virgílio de Moraes, no bairro da Luanda, nesse município, de pista BMX Flávio de Almeida, e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Em discussão, o projeto de lei 138 de 2013. Não havendo discussão, coloco em votação, solicitando assim a chamada nominal pelo primeiro secretário. Maioria simples. Esse é maioria simples. Desculpa. Esse projeto, por se tratar de maioria simples, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Projeto aprovado. Em primeira discussão. Projeto de lei 144/13, de autoria do vereador Lucas de Oliveira Cardoso. Não? Isso, acho que eu pulei. Voltando. Projeto de lei número 140, de autoria do vereador Rodrigo Parras, que declara de utilidade pública a Associação de Idosos de Atibaia. Primeira discussão, maioria simples. Senhor presidente, eu gostaria de pedir vistas ao processo. Coloco em votação a solicitação do nobre vereador Dr. Edson Bento Leite, o qual solicita vistas de 1 semana. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei número 144/13, de autoria do vereador Lucas de Oliveira Cardoso, que dispõe sobre a denominação de Rua A, com início na Estrada dos Pires, sendo uma rua sem saída, no local denominado Chácara São Benedito, bairro do Caetetuba, neste município, de rua Oscar Molena, e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Em discussão, projeto de lei 144 de 2013. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado a segunda discussão. Projeto de lei 02/14, de autoria do senhor prefeito, que revoga em todos os seus termos a lei 3476/05, que dispõe sobre colocação de denominação Rua 3 Pinheiros para a atual Rua 3, na Vila Pinheirinho, bairro Rosário, nesse município. Primeira discussão, maioria simples. Em discussão, projeto de lei 02 de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação. Aqueles que concordam permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Projeto de lei 05/14, de autoria do senhor prefeito, que altera a ementa e dispositivos da lei número 4043 de 2011, do ex-vereador Vanderlei Silva de Souza, que dispõe sobre a alteração de denominação de Rua João Braga, a atual Rua José Claro de Queiroz, do loteamento Chácaras Maringá. Primeira discussão, maioria simples. Pela ordem, presidente. Pois não, nobre vereador? Quero pedir vista também desse projeto. Está em votação a solicitação do nobre líder do prefeito, Miro do Gás,
solicitando vistas ao projeto de lei 05 de 2014. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, então. Vistas por uma semana, nobre vereador. Permaneça, por gentileza, conduza a chamada de projetos. Projeto de lei número 13/14, de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre programa de incentivo à redução de consumo de água tratada e sua utilização para a limpeza de calçamentos, passeios e vias e logradouros no município de Atibaia e da outras providências. Primeira discussão, maioria simples. Pela ordem, presidente. Concedida a nobre pulou vereador. o item 7 aqui, que é o projeto de lei 008. Pulei? Pulou um, né? Bom, tá. De qualquer maneira, já que foi citado o projeto, nobres vereadores, hoje entrou uma emenda desse vereador com esse projeto de lei. Nesse sentido, foi redistribuído no início da sessão às comissões de origem. Dessa maneira, ele sai da pauta, ele é retirado da pauta. O 13, o projeto de lei 013 de 2014, o item 8 da pauta. Isso. Ok. Exatamente, nobre vereador. Retomando agora a chamada para o projeto 08 de 2014. Projeto de lei 0814, de autoria do vereador Paulo Fernando Serrano Catapreta, que dispõe sobre denominação de Centro Integrado de Educação Municipal Nelson Mandela, o Centro Integrado de Educação Municipal, o antigo Colégio Atibaia, localizado na Rua de Imprensa, 165, bairro Jardim Terceiro Centenário, nesta cidade. Primeira discussão, maioria simples. Pela ordem, presidente. Pois não, nobre vereador? Peço novamente a colaboração do plenário para que possa pedir vista de uma semana desse projeto, como acordado já com o nobre autor do projeto. Autor do projeto. Perfeitamente. Em votação, a solicitação do nobre vereador, o qual solicita que vistas de uma semana do projeto de lei 08 de 2014. E os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei complementar 006 de 2014, de autoria do senhor prefeito, que dá nova redação a dispositivos de lei complementar 474, de 27 de junho de 2005, que institui os conselhos locais de saúde e dá outras providências. Primeira discussão, maioria absoluta, votação nominal. Em discussão, o projeto de lei complementar 06 de 2014. Não havendo votação, solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada nominal do projeto 06 de 2014. Vereador Lucas. Pela aprovação. Vereador Jair. Pela aprovação. Vereador Miro. Aprovação. Vereadora Carol. Pela aprovação. Doutor Avanço. Pela aprovação. Vereador Jorge. Pela aprovação. Doutor Ibiratã. Pela aprovação. Vereador Daniel. Pela aprovação. Vereador Paulo. Pela aprovação. Paulo Catapreta. Pela aprovação. Vereador Aquil. Pela aprovação. Vereador José Machado. Pela aprovação. Vereador Sidney. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Dedéu. Pela aprovação. Vereador Baixinho. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Parras. Pela aprovação. Aprovado. Aprovado por 17 vereadores. A segunda discussão. Senhor presidente, pela ordem, os outros projetos que são de maioria simples, a gente poderia passar a votar em englobado agora. Isso na sessão extraordinária, né? Perfeitamente. Dessa maneira, não havendo mais nenhum assunto a tratar, gostaria de, inclusive, abrir mais algum vereador, líder, não? Então, dessa maneira, dou por encerrada a presente sessão, às 19h02. Senhoras e senhores, daremos início à primeira sessão extraordinária dessa noite, passando ao primeiro secretário para que faça a identificação de quórum nesse plenário. 17 vereadores, presidente. Havendo o número regimental, pedindo aqui a proteção de Deus, daremos início à primeira sessão extraordinária.
retomo a palavra ao primeiro secretário para que ele possa identificar os projetos a serem discutidos e votados nessa sessão extraordinária. Projeto de Lei 138/13, Projeto de Lei 144/13, Projeto de Lei 02/14, Projeto de Lei 08/14, esses em votação simples, em segunda discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pois não? 08 foi pedido vista. Desculpa? O projeto de lei 08 foi pedido vista. 08 foi pedido vista, correto. O 08 e o 05 foi retirado e o 06, 08 foi pedido pelo Miro. Foi pedido sim. É o do Nelson Mandela, do vereador Paulo. O 08 foi pedido vista, o 06 Isso. Tem que ser votado. Exatamente. O 06 tem que ser votado. Vou solicitar novamente ao primeiro secretário, por gentileza, proceda a chamada, a identificação dos projetos a serem votados nessa segunda sessão. Por gentileza. Projeto de Lei 138/13, Projeto de Lei 144/13, Projeto de Lei 02/14, Projeto de Lei... Não, acho que são só esses aqui, senhor presidente. Não, projeto 06 foi mantido e foi votado. Foi a votação nominal. Nominal. 06 aqui embaixo, 08 não. Perfeito. Então, apenas para... Sim, mas aqui ainda, por enquanto... É projeto de Lei 06/2014. Votação absolutamente nominal. Perfeitamente. Apenas para reforçar, são os projetos 138, 144, 02 e 06 de 2014. 4 projetos. 138 também. 138. Isso, é o 138, 144, 02 e o 06. PLC 06. Gostaria de solicitar ao plenário para votarmos de maneira englobada o projeto 138 de 2013, 144 de 2004, desculpa, 144 de 2013 e o 02 de 2014. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, os 3 projetos. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Nesse momento, colocamos em discussão o projeto 06 de 2014. Esse é o momento da discussão. Não havendo discussão, passo ao primeiro secretário para que faça a chamada nominal. Vereador Lucas. Pela aprovação. Vereador Jair. Pela aprovação. Vereador Miro. Pela aprovação. Vereadora Carol. Pela aprovação. Doutor Avanço. Pela aprovação. Vereador Jorge. Pela aprovação. Vereador Biratã. Pela aprovação. Vereador Daniel. Pela aprovação. Vereador Paulo. Pela aprovação. Vereador Paulo Canta Preta. Pela aprovação. Vereador Aquil. Pela aprovação. Vereador José Machado. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Dedel. Pela aprovação. Vereador Baixinho. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Parras. Pela aprovação. Projeto aprovado na totalidade de vereadores presentes. Dessa maneira, encerro essa sessão extraordinária. Às 19h07. Nesse momento, às 19h08, damos início à segunda sessão extraordinária, passando a palavra ao primeiro secretário para a identificação de quórum. 16 vereadores, presidente. Havendo o número regimental, solicito ao primeiro secretário para que, por gentileza, identifique os projetos a serem votados nessa sessão. Projeto de Lei 138/13, Projeto 144/13, Projeto de Lei 02/14 e PLC 06/14. Dessa maneira, solicito novamente aos nobres vereadores que, por gentileza, possamos proceder da mesma maneira.
discutindo e votando em conjunto projeto 138 de 2013, 144 de 2013 e o 02 de 2014. Se todos concordam, por gentileza, permaneçam como estão. Aprovado. Em discussão, os seguintes projetos: 138, 144 de 2013 e 02 de 2014. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado a redação final. Nesse momento, fazemos a chamada do projeto de lei complementar 06 de 2014, passando ao primeiro secretário para que, por gentileza, faça a chamada nominal. Vereador Lucas. Pela aprovação. Vereador Jair. Pela aprovação. Vereador Miro. Pela aprovação. Vereadora Carol. Pela aprovação. Doutor Avanço. Pela aprovação. Vereador Jorge. Pela aprovação. Doutor Biratã. Pela aprovação. Vereador Daniel. Pela aprovação. Vereador Paulo. Pela aprovação. Carta Preta. Pela aprovação. Vereador Aquil. Pela aprovação. Zé Machado. Pela aprovação. Vereador Sidney. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Dedéu. Pela aprovação. Vereador Baixinho. Pela aprovação. Vereador Rodrigo. Pela aprovação. Projeto aprovado em sua totalidade de componentes dessa casa, 17 votos. Dessa maneira, encerramos a segunda sessão extraordinária dessa noite, agradecendo muito a participação dos nobres vereadores, convocando a todos os vereadores para a próxima sessão ordinária, que acontece segunda-feira que vem, dia 31 de março. Antes, solicito apenas uma gentileza, nobres vereadores. Sexta-feira acontece a entrega do título de cidadão honorário do senhor Roberto Carvalho, presidente da Casa do Caminho. A entidade, inclusive, mandou um convite a todos os vereadores. Seria muito bacana. Eu, particularmente, gostaria de pedir, como autor do projeto, que gostaria de contar com a presença de todos, se puderem comparecer. Agradeço muito mesmo, tá bom? Muito obrigado, uma ótima noite a todos. Até a próxima semana, na reunião interna, às 4 horas. Muito obrigado, uma ótima noite.